Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 217, estamos na reta final desse ano já, né, dessa temporada, e estou aqui com a gaúcha, né, a Aline Nascimento, que ela tem um podcast que eu conheci por acaso através do Instagram, chamado Apelas Podcast. Tive a honra de conhecer o projeto quando ainda estava no início, né, que aí a gente consegue ver, sentir um pouco do sentimento que a Aline está sentindo, e aí ano que vem ela pode voltar aqui e contar o que mudou na vida dela e do projeto. Mas antes de tudo, Aline, se apresente, pode pensar quem você é, né? Dê uma apresentação rápida de quem você é, e muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Obrigada, Jonathan. Estou muito feliz de estar participando aqui com o Jonathan desse podcast, e assim, fiquei muito feliz de ver que ele gostou, que ele, sabe, o meu projeto é um projeto que é muito inicial. Eu até comentei com ele que era um projeto que eu tinha sonhado, que eu sonhei que era para eu fazer. Eu sempre gostei muito dessa parte de comunicação, mas eu sou da turma do esporte, então nem nos meus melhores sonhos eu pensei que eu fosse tomar esse lado de contar histórias de aplicativo para vocês. Então, assim, só para me apresentar rapidinho, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou gaúcha, e faz 2 anos que eu comecei a fazer aplicativo. Depois de um problema de saúde, depois de um problema, enfim, da pandemia. A pandemia deu uma derrubada aí, acredito que muitas pessoas, até no lado mental, e o que me pegou foi o lado psicológico mesmo, o lado mental, estava muito abalado. E aí eu fui buscar uma forma de não ficar presa a lugares, e aí fui me aventurar no aplicativo, e agora estou com esse projeto do Apelas Podcast. Fico muito feliz que vocês estão, como o Jonathan falou, pegando esse projeto do início. Então, vocês vão me acompanhar no decorrer do crescimento, que eu espero que vá muito longe, que vocês me acompanhem do início, que eu ainda estou engatinhando, até daqui a pouco alçar voos maiores aí, né? Da hora. E eu fico muito feliz, cara, assim, porque eu não sei se eu te falei isso na apresentação quando eu te fiz o convite, mas eu sou de Rio Branco, né? Sou do Acre, esse podcast chegou aqui. Então, e eu falo sempre pra galera sobre isso, né? Sobre os limites que a internet não impõe. E um deles é o limite geográfico, né? Você pode ouvir pessoas de qualquer lugar do mundo e aquela conversa, né? Existe o lado bom da internet. E esse, pra mim, é o lado bom da internet. É conectar pessoas e tudo mais. E, cara, e assim, quando eu vi o seu podcast no Instagram, fui dar uma olhada, a primeira coisa que eu pensei, a primeira coisa que me chamou a atenção, na verdade, foi a curiosidade do conteúdo, né? Para saber do conteúdo. E aí eu fui lá ouvir, e aí eu gostei muito dessa coisa de contar histórias, né? Que é o que eu tento fazer um pouco aqui também, só que eu deixo que o convidado conte sua própria história. E você conta a história do ouvinte, na verdade, né? Eu achei muito legal. Como é que foi o início dessa ideia, né? Como é que você teve a ideia, você teve inspiração de algum outro conteúdo para fazer isso? Porque eu, sinceramente, achei bem autoral essa ideia. Então, assim, como pegando o gancho que você falou ali no início com relação à internet, a internet, ela é uma ferramenta poderosíssima. Se tu souber utilizar ela, se tu souber, cara, tu não precisa saber falar de uma forma X, uma forma Y, tu pode falar todas as linguagens de uma forma que se faça entender, e assim, tu sabendo usar, é uma ferramenta que tu chega muito longe com ela, tendo boa índole, usando ela para coisas boas, usando ela para conectar pessoas, conectar culturas, né? Então, assim, olha só, você tá desse lado, eu tô desse lado, mas a gente tá conectado de alguma forma, a gente tá trocando ideia, o teu público troca ideia contigo, o meu público vai trocar ideia comigo, o meu público vai chegar até o teu podcast, vai virar teu público. Então, essa é uma forma que a internet, ela tem, que é maravilhosa, que se as pessoas se utilizarem dessa ferramenta para isso, para ter um conteúdo bacana para compartilhar com alguém, cara, é só sucesso. Com relação ao meu podcast,
tem um feedback de uma pessoa que escutou meu episódio, que ele me disse o seguinte: Aline, as pessoas, cada vez que elas entram no teu carro, que elas descem do teu carro, elas deixam um pedaço da história da vida delas. E é muito verdade, cara, porque tive muito passageiro, eu já tenho quase que 20 mil corridas na plataforma em 2 anos, eu rodo bastante, tá? E eu tive muitos passageiros que falaram pra mim assim: poxa vida, por que vai contar essas histórias? Vocês, aplicativo, deve ter um monte de história para contar e tal. Eu falei, olha, eu tenho umas que nem a CIA não vai tirar de mim, porque não tem como, não. Porque assim, eu tenho umas cabulosas, mas assim, tem muitas histórias legais. Se tu escutou a história do Gabriel, uma história bem emocionante. Sim. Tem a história também da Denise lá. Agora, eu já vou dar um spoilerzinho para deixar vocês com vontade de escutar aí o 3º episódio. Vai ser um episódio mais engraçado aí, de um perrengue aí que um passageiro se meteu. Vai ser uma história de um passageiro e não de motorista. Então, assim, cara, me deu um start, assim, de comunicar, porque eu tive um processo, eu passei por um AVC isquêmico, eu passei por um processo bem doloroso nos últimos 4 anos da minha vida, e eu toquei do poço, cada um tem a sua história, mas eu toquei o fundo do poço e eu precisei me reinventar. E eu me senti muito sozinha, porque eu acabei pegando uma depressão, pegando essa questão de fragilidade no meu psicológico e fui tratar isso, fazendo aquilo que eu acho que eu gosto mais, que é me comunicar. Então eu juntei a parte das histórias das pessoas com a parte de me comunicar. E aí saiu o Apelas Podcast. E esse nome surgiu da onde, Apelas Podcast? Então, eu sonhei com esse nome. Na minha cabeça, assim, veio o quê? Porque muita gente vai pra internet e acaba tendo que dar uma apelada para poder criar um conteúdo. Apelo mesmo, sabe? E eu queria fazer, assim, um podcast que na verdade, é uma sátira, uma ironia, né? Que, na verdade, é um podcast sem apelação nenhuma. Então, assim, eu criei uma chamada de apelas, porque as pessoas vão ali e vão achar que a menina tá apelando para aparecer. E não é. Apelas é só uma ironia num contexto de que é um podcast sem apelação. É só histórias reais contadas por pessoas reais. Da hora. Gosto disso. Gosto dessa temática de histórias reais contadas por pessoas reais. Aline, você nasceu em Porto Alegre mesmo? Conta um pouquinho pra gente da sua infância, adolescência, o que você fazia. E aí, na medida que você for contando, se tiver algo que eu me desperte de curiosidade, a gente interrompe e a gente aprofunda, beleza? Claro. Ó, eu nasci em Porto Alegre, já faz um bom tempinho aí. Nasci em Porto Alegre em fevereiro de 81, sou aquariana mesmo. Praticamente a minha vida toda eu passei aqui em Porto Alegre, só teve um período de 2011 até 2022 que eu fiquei fora daqui de Porto Alegre, que foi o tempo que eu me casei e que eu fui morar em Santa Catarina. Então eu passei esse período de 10 a 11 anos no estado de Santa Catarina. Então, depois eu acabei voltando para Porto Alegre em 2022, que foi onde eu tive, no meio da pandemia, esse problema de saúde. Mas, assim, no mais, a minha família é toda daqui, os meus pais são vivos, meus pais são separados desde quando eu tinha 8 anos de idade, eu sou filha mais velha, eu tenho mais um irmão, mais uma irmã, minha irmã tem a do meio e meu irmão... Então, assim, eu tenho 43, meu irmão 36 e minha irmã 39. Então, as minhas raízes são daqui. Antes que perguntem, torço pro Grêmio. É um ou outro, né? É Grêmio e Inter. Uma coisa que eu achei legal também, e por isso que eu te falei que eu achei bem, bem original, e até fiquei com vontade de te mandar um caso meu, como passageiro, óbvio, né, que eu não dirijo, mas eu ando muito de Uber, muito. Então, semanalmente eu ando de moto Uber, né, aqui em Rio Branco. A gente tem essa facilidade de ficar mais barato pedindo moto Uber se você vai sozinho, e aí se você vai acompanhado, você pede um carro. Isso é uma história comigo recente que eu acho que seria legal ouvir você contar, porque é isso que eu acho legal, né? Você contando uma história que te contaram, porque é exatamente isso que a gente faz também no nosso dia a dia, né? Se você é passageiro, você vai contar a história da sua ótica, né? Como o cara do carro se comportou, o cara da moto se comportou. Se você é motorista, você vai contar da sua ótica como o passageiro se comportou. E eu acho que legal que você é uma terceira via da situação, né? Você é a terceira pessoa, você é a contadora da história de um outro lado. E assim, agora falando de podcast para podcast, né?
Como é que é o seu processo criativo de criação? Você faz roteiro? Como é que você faz para criar os episódios? Então, essa questão aí da terceira via aí é muito interessante, porque eu tentei colocar só me colocar apenas como quem faz a narrativa da história. Claro que ali, se tu escutar os 2 episódios ali, eu procuro me manter de uma forma linear ali com relação às minhas emoções, né? Mas eu tento contar de uma forma que, para quem esteja ouvindo, consiga viajar dentro do contexto da história em si, e não a forma que eu tô contando a história, porque é aquilo que tu falou, a pessoa que conta e a pessoa que escuta, ela vai ter a pessoa que conta vai ter a ótica dela e a pessoa que escuta vai ter a ótica dela. Então, eu tô tentando ter esse cuidado para justamente eu conseguir passar de uma forma que se faça entender cada um na sua forma de ouvir. E meu processo de criação, assim, eu pego as histórias, como eu te falei, são histórias reais, histórias que aconteceram. Algumas histórias vão ser possíveis contar, outras histórias não. Eu separo as histórias que eu tenho e as histórias que me marcaram, porque, olha só, são 2 anos de plataforma, eu tenho mais de 20 mil corridas. Então, eu tenho muita história para contar. E eu também, com essa questão de fazer o podcast, de começar esse projeto, eu tenho conversado muito com motoristas, até em postos de gasolina. Eu tenho tentado trocar ideia com a galera, para a galera me mandar a história, para que eu junte todas as histórias o máximo possível de passageiros, de motoristas, para que eu conte essas histórias. Então, o que eu faço? Eu pego uma história, por exemplo, da pessoa, por exemplo, vamos pegar a história da Rita ali. Eu encontrei a Rita no posto de gasolina. A Rita, foi a Rita primeiro. Não, a Denise, a primeira história foi da Denise. A Rita foi muito fresco ainda, o segundo episódio. E eu peguei a história da Denise, que foi aquele perrengue que ela passou lá, que eu não vou dar spoiler, o pessoal vai lá ouvir, que eu encontrei ela no posto de gasolina. E a gente parou 15 minutos para tomar um café, porque ela achou interessante e tal. E daí ela falou, tá, vamos tomar um cafezinho e eu vou meio que te contando. Cara, eu larguei o celular em cima da mesinha e ela foi contando e ela nem percebeu que eu disse pra ela, vou deixar gravando, tu vai me contando, porque agora nós não vamos ter tempo. E aí eu o celular a gravar, se tu me autorizar, e aí a gente vai conversando. Aí o que eu fiz? Eu cheguei em casa, peguei um caderno, né, do tempo do caderno ainda, peguei um caderno, fui ouvindo a história e fui escrevendo aquela narrativa no caderno. E ali eu fui montando um roteiro. Então, é isso que eu falo, que eu faço, tô fazendo com muito carinho, assim, com muito cuidado, porque eu fiz questão de escutar a história no momento que eu já estava em casa à noite e fui passando frase a frase, letra a letra. Aí eu montei esse roteiro, fiz uma gravação prévia, sem nenhuma edição, e mandei para ela no WhatsApp para ela ouvir. E ela disse, não, pode contar que tá legal. Eu autorizo, claro que eu pedi autorização, porque eu estava contando uma história que não era minha, né? E aí, depois só fiz a edição e mandei. Da hora, ficou muito bom, cara. Assim, eu gosto muito de... Eu não sei se você conhece, tem um podcast, não sei se ainda tem, né, que ele falou que ia parar, que é o Eu Tava Lá, do Brian Rizzo. Você conhece? Que ele também é gaúcho, inclusive. Ele é de Rio Grande. Eu cheguei a escutar alguma coisa relacionada ao trabalho dele. Só que eu era uma pessoa assim que, como eu trabalhava direto em loja, em área comercial, eu chegava em casa assim e eu te confesso que eu não era uma assídua acompanhante de podcast. Eu acabei me tornando uma acompanhante de podcast depois que eu tive esse processo do AVC isquêmico que eu passei. Que aí eu queria ocupar a minha cabeça e aí eu fui para as plataformas ouvir. Pois é, o Brian ele tem esse podcast, Eu Tava Lá, que inclusive foi um dos podcasts que me inspirou a criar o meu. Já tive a oportunidade de gravar com ele 2 vezes, ele já veio aqui no meu podcast. E o podcast dele é muito legal, porque ele traz o convidado, né? E o convidado conta uma história e tudo mais. E é muito legal que durante o episódio que o convidado conta a história, ele vai, elucidando, né? Falando, mas isso aqui, como é que é isso que você está contando? Descreva mais esse cenário e tal. O que eu acho legal em podcast de histórias, e principalmente o seu, que é algo que é muito comum hoje em dia, porque hoje em dia todo mundo pega um moto Uber, né? Um aplicativo, né? Todo mundo
todo mundo pega, então todo mundo já tem essa noção, essa ciência. Então, o que eu acho legal é o cenário que a gente cria na nossa cabeça, né? Quando você contou o episódio 2, né, do Gabriel, quando você falou da rua lá, que a moto ficou na frente do carro, eu já imaginei uma rua sem saída, né? E a moto fechando, e é um cenário, sei lá, um cenário que na minha cabeça faz muito sentido acontecer realmente. O feedback que você tem recebido da galera, como é que tem sido assim em relação, você tem recebido mais feedback de passageiro ou de motorista? Como é que tem sido? Olha, assim, tu fala com relação ao feedback em relação ao projeto, a quem já ouviu? Projeto. Isso. Assim, eu tenho recebido mais feedback do passageiro. Eu já recebi feedback de motorista de aplicativo e até um dos feedbacks que eu ouvi, assim, foi que o motorista falou pra mim, assim, Aline, escutei o episódio da Denise lá e tal, e do perrengue. Cara, se eu passo por isso, nossa, eu tinha ajudado a pedalar o carro e tal. E, tu tinha que ter falado, tu tinha que ter colocado mais, que ela tinha entrado e que daí tinha chamado a polícia. Daí eu falei, cara, assim, ó, eu quero contar histórias que não sejam histórias criadas, que tenham contexto. Sejam contextos cinematográficos. Eu vou contar a história que às vezes a pessoa, não curti muito, é uma história que tá mais morna ou não, mas é uma história que é uma história real, entendeu? Então, o pessoal os passageiros, eles me dão feedback no sentido de que, poxa vida, cara, é isso aí mesmo, a Denise fez certo. Daí o pessoal começou, a Denise fez certo, não tinha que se meter mesmo, mas a Denise também foi bem fofoqueira, né? Foi parar do outro lado da rua pra ver o que ia acontecer depois e tal. Então, assim, é o tipo de feedback que eu recebo. O episódio do Gabriel, eu ainda, eu coloquei ontem de madrugada, hoje eu recebi 2 feedbacks, inclusive um deles foi de uma menina que disse que se emocionou bastante com a história, e ela até me comentou, porque eu falo, né, Gabriel, anjo ou coincidência, né, e daí ela até comentou, anjo, com certeza e tal, E que nem ali, como tu ouviu o episódio e tal, tem muita coisa que eu preciso melhorar ainda com relação à edição, em relação a cortes. Eu falo pro pessoal, galera, eu gravo em casa, eu não tenho estúdio, eu não tenho computador, eu tenho um celular e um sonho. Tudo isso são coisas que eu tô partindo do zero, assim. E, cara, tá sendo muito legal. Inclusive, quando tu me chamou pra me convidar pra participar do teu podcast, eu fiquei muito feliz porque eu vi que tu é do outro lado, entendeu? E olha só que bacana, a gente tá se conectando com pessoas que uma cultura totalmente diferente da nossa, mas que é muito legal porque a gente acaba que a gente se aproxima, né? Com certeza. Foi o que eu falei no início, né, cara? Tipo, a internet, ela quebra todas essas barreiras, né? Mas assim, se eu pudesse dar um conselho de quem faz isso já há muito tempo, o meu podcast fez 6 anos agora, em julho. Cara, não se prende muito a isso não, porque assim, o público de podcast é um público muito fiel, né? Eu falo isso porque eu, além de produtor, também sou público. Eu também consumo podcast diariamente, né? Todos os dias. Hoje de manhã eu ouvi o seu, e hoje, antes de dormir, eu vou ouvir outro. Então, todos os dias eu escuto podcast em áudio, né? Formato áudio, que é esse formato que eu faço aqui. Quando eu comecei, se você for ouvir o primeiro episódio do meu podcast, ele foi gravado através de trocas de áudios de WhatsApp. Na época que o WhatsApp nem tinha ainda a função ligação. Então, e assim, o primeiro plataforma, que é esse programa que você está participando agora, ele é um programa péssimo de qualidade de áudio. Péssimo. O meu editor, na época, eu tinha um editor, né, até ano passado. Eu tive um editor que editava para mim, agora sou eu que edito, agora sou eu que faço tudo. Ele tentou ainda dar uma amenizada, colocando um efeito lá, mas ainda tá muito ruim. Então, os primeiros episódios, eles são muito ruins em qualidade de áudio. Mas estão lá. Fica lá como registro. Então, não se apega muito a isso, não, porque... por que eu tô te dando esse conselho, né? Porque isso faz com que a gente desista. Eu já vi muitos podcasts começarem, podcasts bons, inclusive. E aí o pessoal, não tá dando retorno, porque no começo realmente não vai dar o retorno que a gente quer. Não adianta você querer começar e querer que ter uma audiência gigantesca que não vai ter. Mas assim, se você acredita no seu projeto, que eu acho que é o seu caso, eu vejo que você acredita muito no seu projeto, e ele é um projeto muito bom. Inclusive eu estava gravando, eu falei agora recentemente com o Giovanni Silva, que é meu amigo lá de Porto Velho, que ele tem um videocast, né, o dele é podcast em vídeo,
E a gente estava falando exatamente sobre isso, que o futuro dos podcasts é ser segmentado. A gente vai ver cada vez mais nascendo podcast sobre assuntos específicos. Então, antigamente a gente tinha podcast de futebol. Hoje a gente tem podcast do time de futebol. Só sobre o Grêmio, só sobre o Inter, entendeu? Hoje em dia a gente tem podcast só sobre goleiro, por exemplo. Então, a cada dia mais vai segmentar isso. Então, hoje a gente tem um podcast de motorista de aplicativo, que é o seu. E tem podcasts de, sei lá, de pizzaiolo. Eu já vi podcast de pizzaiolo. Então, cada vez mais tem público para cada tipo de coisa, né? Então, cada vez mais a gente vai ver nascendo isso. Né? Tu sabe que eu não me prendo muito, assim, como tu falou, né? Eu tento focar nesse projeto de uma forma, como eu te falei, botando uma energia boa, uma energia positiva. Eu comecei esse projeto e a chance de eu desistir de permanecer fazendo ele é zero, porque, cara, como eu te falei, eu fiquei muito feliz. Eu acho muito bacana essa questão de tu levar tu é a voz da tua cidade, tu tá colocando a voz, representando a tua cidade, o local onde tu nasceu, as tuas raízes, para outras pessoas. Tu tá trazendo a voz da tua cidade para mim aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, quer dizer, como eu te falei, cara, se uma pessoa, se eu consigo fazer com que tu aí do outro lado curta o meu trabalho, acha interessante a forma com que eu conto as histórias, e eu consigo ouvir o teu trabalho e achar interessante, cara, eu, sinceramente, eu não tenho motivo nenhum para desistir disso, entende? Porque significa que, de alguma forma, aquela energia bacana que eu tô colocando nesse projeto tá chegando em alguém. E eu não tenho pressa nenhuma. O meu projeto, ele tá engatinhando, mas assim, ó, em algum momento, claro que eu penso que ele comece a caminhar, que eu penso que ele comece a correr, mas, sinceramente, eu quero contar histórias de uma forma sem ter essa pressa de trazer um retorno, porque eu faço com prazer. E o que me dá prazer é compartilhar essas histórias e fazer exatamente isso que a gente está fazendo agora, trocar ideia, trocar formas de como se trabalhar, trocar dicas, aprender um com o outro, entendeu? É isso que me mantém com essa vontade de permanecer com esse projeto. É exatamente isso. E é como eu te falei, cara, assim, a cada dia mais a gente tá vendo essa segmentação de podcast, né? Porque a gente percebeu, inclusive depois da pandemia, né? Quando eu comecei a fazer podcast em 2018, antes eu já ouvia, eu só era ouvinte. E tinha uma brincadeira nos podcasts que era todo ano era o ano do podcast, né? Então todo ano era isso. Em 2017, o ano do podcast. Por quê? Porque a Globo fez um. Em 2018, o ano do podcast, por quê? Por causa disso. Então todo ano era o ano do podcast, né? E aí depois 2020, né, para 2021 veio os videocasts, né? Agora o podcast tomou conta, e tal. E aí a gente tá vendo a cada dia mais nascerem esses podcasts sobre assuntos que a gente não ouvia antes. Então é um público. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu gravei recentemente com o André Everton, ele é do Rio de Janeiro. Ele tem um canal, ele tem um podcast, na verdade, sobre o Everton Futebol Clube. É um time lá da Inglaterra, não sei se você conhece. É um time de Liverpool, né? Que é o rival do Liverpool, da mesma cidade. E eu sou torcedor do Everton, tenho camisa e tudo. Olha só, o cara criou um podcast para um público muito específico, para um grupo de torcedores do Everton no Brasil. E óbvio, né, que tem pessoas que não são torcedores lá que também ouvem. E ele me alcançou com isso, e ele me atingiu com isso. Então, e até para esse tipo de conteúdo, tem um público muito fiel. E aí a gente começa a refletir sobre uma coisa. O que é mais importante? Ter um público fiel, sólido, que é o meu hoje, graças a Deus, né? Depois de muito suor, eu consegui criar um público fiel ao meu produto, que é muito produto, inclusive. É 2 episódios por semana. Terça e quinta. Criei esse público muito fiel, ou um público que só consome aquilo que você quer entregar, que agrada aos ouvidos dele. Tem isso também. Você pode criar um produto muito bom no quesito que faça agradar o público, né? Mas isso não se solidifica. E aí onde entra a frustração do pessoal. O pessoal começa a desistir, não tá dando retorno que eu achava que... Inclusive aqui na minha cidade mesmo, aqui em Rio Branco, nasceu muitos podcasts depois do meu, que o pessoal foi parando, porque, tipo assim, às vezes faz só por hobby. Eu respeito quem faz só por hobby também, quem faz e desiste, respeito essa galera, mas assim,
a maioria das desistências não é por isso, é porque a pessoa se frustra mesmo, né? Acha que vai ser uma coisa muito gigantesca e vai ver no final das contas. E esse caminho que você está trilhando é o caminho perfeito, é o caminho do propósito. Eu vejo que tem um propósito aí, né? E quando eu escuto que você contar que houve uma reviravolta na sua vida, né? Depois de passar por um momento muito turbulento na sua vida e você usa a comunicação como uma ferramenta muito importante, eu acho muito legal isso. Inclusive, uma pergunta, eu vi que esses 2 episódios eles são muito centrados em Porto Alegre, né? Mas você pretende alcançar outros lugares do Brasil também, histórias de outros lugares? Quero chegar em outros locais, inclusive utilizando teu espaço aí, se quiser abrir ali no meu @podcast 1, tem o contato ali que já vai acessar direto no e-mail. Quem quiser me mandar histórias, pode me mandar histórias, pessoal. Inclusive a tua história, que tu me disse que tem história aí pra contar. Tem história. Então, assim, prepara a tua história, a gente monta o roteiro ali, eu conto a história, vai chegar no teu público também. E aí o teu público, aproveitando também, pessoal, quem quiser me mandar histórias, entra ali no meu contato, me chama no direct. O Jonathan me chamou no direct, eu fiquei muito feliz. Mais uma vez falo que eu fiquei muito feliz de poder participar aqui com ele desse projeto dele, esse podcast. Ele é um cara que já está há um tempo aí, que eu tenho muito que aprender com ele. Então, assim, me manda histórias que o meu projeto, sim, não é só centralizar. Eu acabo tô contando ainda histórias que são histórias agora, porque eu tenho 2 episódios que eu lancei ali. Por quê? Porque eu sou aqui de Porto Alegre e eu tô começando a abrir esse espaço para que as pessoas possam me encaminhar as suas histórias. Então, o pessoal às vezes pensa em mandar uma história e acaba ficando com receio. Mas eu não vou colocar a história sem antes de chegar, por exemplo, a história é um perrengue lá que a pessoa não pode, que ninguém saiba, mas ela quer ouvir a história dela. Gente, vou expor ninguém, eu vou mostrar pra pessoa que vai me enviar a história, a gente vai combinar. Se tiver tudo certo, eu vou contar a tua história. Então, assim, podem me mandar de qualquer lugar do Brasil, eu vou fazer questão de montar um roteiro bem bacana, com todo carinho, mandar pra pessoa e a partir do momento que ela me dizer assim, pode mandar essa história, que é essa história, eu quero que seja dessa forma, que tá tudo certinho, aí eu vou colocar lá. E enfim, eu não quero ficar... A minha ideia, como eu te falei, é comunicar. Me comunicar é comunicar com o Brasil inteiro. Não quero só deixar aqui dentro do Rio Grande do Sul. Porque imagina quantas histórias que nós temos aí para compartilhar de aplicativo desde que essa plataforma ela chegou no Brasil. E eu tava olhando, não tem nada nesse segmento. Tem vídeos, tem memes, tem trollagens, mas um podcast voltado com histórias que acontecem com passageiros, histórias reais. Eu acho assim que é uma coisa assim que foi uma coisa que eu fui para um caminho assim que eu acho que não tem ainda. E eu quero abrir portas também para outras pessoas contarem as suas histórias, sejam pelo meu podcast, ou daqui a pouco a pessoa também ir lá e ter vontade de fazer o seu próprio projeto. Mas eu recebo histórias, pode me mandar, vou ficar bem feliz em contar. Da hora, é muito legal. Aline, mas e o Grêmio? Como é que o Grêmio entrou na tua vida? Eu vou chorar. O meu pai é gremista, mas assim, minha filha não é fanática e tal. A mais fanática acho que sou eu. O meu pai é gremista e a minha mãe, ela torce pra quem tá ganhando. Mas eu acho que ela é mais gremista do que colorada. E desde pequena, assim, o futebol em si entrou na minha vida porque, como eu fui a filha mais velha, o meu pai, quando ele tava brincando comigo no pátio de casa, o que ele fazia? Ele pegava uma bola, jogava pra mim, e eu me baixava pra pegar a bola, e ele dizia, não, filha, chuta. Por quê? Porque eu sou canhota. E o meu pai achava bonitinho eu chutando com o pé esquerdo. E eu sou canhota, eu joguei futebol, inclusive. Então, meu pai achava bonitinho. Então, aquela memória afetiva que eu tive, do meu pai jogando a bola pra mim e eu chutando a bola, acabou que fez eu ter um gosto por esporte, pelo futebol em si. Como meu pai é gremista, eu acabei seguindo, meu pai gosta da camiseta azul. Azul é do Grêmio. Quero uma camiseta do Grêmio. Aí a minha tia também, que é a irmã da minha mãe, que é muito gremista, desde quando eu era muito pequenininha, começou a me ensinar a cantar o hino do Grêmio. Então, eu, desde muito cedo, nasci brincando com meu pai de bola e aprendi a cantar o hino do Grêmio porque minha tia me ensinava. Então, virou uma paixão, um amor. Eu sou gremista, assim...
eu não sou uma gremista daquelas de passar por cima dos erros do meu time. Eu sou bem coerente até para falar sobre futebol, inclusive falo do Inter também, não tem problema. Eu conheço muito sobre futebol, bastante times de todo lugar do Brasil, conheço muita história dos times porque eu acompanho, eu amo futebol. E é isso, o futebol é um hobby que eu tenho, assim, de olhar jogos. Inclusive, eu vi que você é São Paulino, né? E eu vim com esse amor, assim. Aí a minha irmã nasceu, minha irmã colorada, pra contrariar, e o meu irmão gremista. Então, a gente é em maioria aqui em casa. Eu moro sozinha, né? Mas cada um na sua casa. Minha irmã torcendo pro Inter, eu pro Grêmio e meu irmão pro Grêmio. Da hora. Você conhece um time chamado Atlético Acreano? Atlético Acreano. É o time daqui de Rio Branco que eu torço. Mas o Atlético Acreano joga o campeonato daí, né? Eu acho que eu ouvi. Mas é primeira divisão? Então, por que eu entrar nesse assunto, né? Foi rebaixado ano passado, velho, pra segunda. Mas já jogou a primeira divisão, né? Então, o Atlético Acreano em 2017 fez a melhor campanha do próprio Atlético de acesso para a Série C e aí quase chegou à Série B, né? Chegou nas quartas de finais da Série C e perdeu pro Cuiabá, que é o Cuiabá que tá hoje na Série A. Então a gente não perdeu pra qualquer time, né? A gente perdeu por um time que já tinha um projeto muito bom. Foram 2 jogos. O jogo lá em Cuiabá, inclusive, a gente jogou até melhor do que a gente jogou aqui em Rio Branco. Então foi muito legal. E eu virei atleticano em 2015, que eu virei atleticano, que até então... Porque a gente aqui no Acre não é que nem em Porto Alegre, né? Que a gente é educado a torcer pro time da cidade. Aqui a gente não tem isso porque a gente não tem cultura de estádio. Então eu torço pro São Paulo, desde criança. Eu sou São Paulino. Então não é todo mundo que é, por exemplo, São Paulino e torce pro Rio Branco. Não, aqui em Rio Branco não funciona assim. Então, mas tem a torcida local, né? Que é o Rio Branco, que tem a maior torcida, e eu sou atleticano. Então, tudo isso para te falar que as minhas cores também são azul, tá? Porque eu torço para 2 times de azul. O Atlético Acreano e o Everton. Que legal, é verdade, eu ia comentar contigo agora. O Everton, ele é azul, né? Ele joga a Premier League. Acho que era o antigo time do Richarlison, né? Do Richarlison, exato. Foi o Richarlison, inclusive, que me fez torcer pro Everton. E inclusive no dia que ele saiu do Everton, né, foi a despedida dele, eu fiz um post lá no meu Instagram, tá lá inclusive lá no meu Instagram ainda, e ele repostou, cara, e eu quase que eu choro de emoção. Ele repostou no Instagram dele. Nossa, foi incrível. E aí, nesse post eu conto, né, toda a história e tal, de como é que eu me interessei pelo Everton e tudo mais. Então, foi bem emocionante. O Charles, ele é uma grande referência minha. Mas tudo isso era pra te contar, né, que eu torço pra 2 times azuis, tem rivais vermelhos. O Everton tem um rival vermelho, que é o Liverpool, e o Atlético Acreano tem um rival vermelho, que é o Rio Branco. O Rio Branco, é verdade. Eu acho que é branco e vermelho e azul, né? Vermelho e branco. Eu tenho um rival aqui também que é vermelho e branco. Pois é, a gente que não é do Rio Grande do Sul, a gente sente muito isso, assim, a gente vê muito isso, né? Realmente é um dia diferente pra vocês, assim, a cidade fica dividida mesmo, assim? É um dia bem diferente. O que acontece? Quando o estádio do Grêmio ficava aqui em Porto Alegre, aqui na Zenha, que é uma área mais central, ficava a 10 minutos do estádio do Inter, né, do Beira-Rio. Eu acho que a coisa fervia mais, assim, né, no sentido de que era muito mais tenso, porque a proximidade era muito maior, né? Hoje a concentração do Grêmio fica mais próxima da Zona Norte, que é próximo da Arena, lá no bairro Maitá, que é um pouco mais afastado, perto de quem vai sair de Porto Alegre. E aí depois a torcida ela vai vindo em direção, com escolta para a direção, que é onde fica o Beira-Rio ali. Só que é muito tenso, porque não é todo mundo que vai para os lados da arena, não é todo mundo que reúne com a torcida do Grêmio. O pessoal fica muito distribuído em bares, e aí, assim, fica até a hora do jogo, junta uma galera em bar, e daí dentro daquela galera ali, junta gremista, junta colorado, então é sempre muito tenso. O pessoal vive o Grenal, vive o pré-Grenal, vive o pós-Grenal. Então, assim, realmente é um clássico que movimenta muito. É um clássico que tudo pode acontecer. A gente reza para não acontecer nada, porém, bebida e clássico, e rivalidade, e fanatismo, tu abre muita brecha para que não
coisas não tão legais aconteçam. E aqui é assim, infelizmente, por conta do pessoal levar ao extremo a paixão, acaba que perder a paixão e acaba perdendo, inclusive, a razão, né? Fazendo essa é a parte ruim, né, cara? Infelizmente. Aqui essa é a parte ruim. Algo que é tão legal, né? Tipo, às vezes, assim, eu e meus amigos, né, que a gente é aqui de Rio Branco, a gente vê a situação de São Paulo, por exemplo, né? Que não tem mais a questão, que agora é a questão de torcida única, né? Que não tem mais como... Se a gente for parar para pensar, é quase que inconcebível a gente imaginar como seres humanos torcem para times diferentes, não podem ficar no mesmo ambiente. Assim, é surreal a gente pensar, porque a gente normalizou isso. Mas não pode normalizar uma situação dessa, né? Como não dá para colocar corintianos e palmeirenses no mesmo recinto porque vai ter morte. É perigoso isso, né? É muito ruim. E é ruim para o esporte, inclusive. É ruim para todo mundo, na verdade, né? Assim, você não tem uma área lá de visitante que você possa ir para ver o jogo do seu time, que é um clássico, porque o outro time fica muito, muito... Já tem a vantagem de jogar em casa, e aí tem a vantagem de ter a torcida só dele. Assim, esportivamente também faz mal, né? Não só para quem não quer, mas esportivamente também faz mal. Mas aí quando a gente começa a imaginar e ouvir relatos, né? Tipo assim, que vai para uns extremos muito, muito ruim, muito perigoso, né? Que aí envolve agressões, envolve morte, enfim. E aí a gente até consegue entender um pouco porque é tão rígida, né? Assim, as questões de restrições, né? Para clássico. Parar para pensar, antigamente, eu que sou... obviamente que mais velha que tu, assim, eu peguei fases de times aí clássicos de selvageria. Palmeiras, teve épocas aí que Palmeiras e São Paulo era clássico que com certeza uma morte ia ter, duas, teve vezes que teve mais. Sim. Entendeu? Assim, então aqui teve uma época que tentaram fazer torcida mista, uma parte, mas, cara, hoje em dia, assim, de 2 a 5 mil torcedores do time adversário. Por exemplo, o torcedor do Grêmio tem um número pequeno, inexpressivo dentro do estádio. Só que dentro daquele número pequeno e inexpressivo no sentido de quantidade, vai ter aquela meia dúzia ali que vai sair de casa com uma ideia de que o dia dele só vai ser divertido se ele fizer mal para alguém. E é isso que está errado, é isso que acabou se normalizando. Por quê? Porque as punições são muito brandas, são muito leves. A nossa legislação, exato, inclusive a nossa parte de punição desportiva é muito branda. O cara, que nem o cara invade o campo com uma criança no colo para agredir jogador de time adversário, e o cara, na outra semana, já tá assistindo o jogo no estádio. Isso não pode acontecer. O cara vai lá, acende um sinalizador, um rojão, mata um menino que teve há pouco tempo aqui numa Sul-Americana, enfim. E aí, o que aconteceu com a torcida? Pagou uma cesta, ficou 2 jogos sem poder entrar. Então, assim, é uma impunidade, que a nossa impunidade, ela acabou indo para campos que eram para ser campos de divertimento. E isso é uma cultura que o Brasil foi criando nesse período para tudo, assim. Se tu pegar o fanatismo, ele saiu do campo do futebol, começou a invadir o campo pessoal, porque se tu botar uma camiseta azul, mesmo tu não torcendo para nenhum dos times, no sábado, que tem Grenal, cara, a chance de tomar porrada de fanático do Inter, ou vice-versa, se tu vestir uma camisa vermelha. Falo também da própria política. Hoje em dia, se tu botar uma camisa do Brasil, tu vai apanhar. Se tu botar uma camisa vermelha, tu vai apanhar. Eu sou de uma época que a gente saía com a bandeira do partido e a gente saía e fazia festa. E saía com a piroca e fazia festa. Agora é atestado de morte. É tu sair sem tu saber se tu vai voltar para casa. Então, assim, as coisas tomaram uma proporção que fugiram do controle. E eu vou te falar que agora, para te recuperar isso, tu não vai recuperar. Porque essa geração que tá vindo agora, ela tá vindo com muito mais problema psicológico, muito mais fragilizada, ela tá vindo com muito mais frustrações. Então, é complicado. A gente tomou um rumo aí que, sinceramente, não sei te falar
vai ter salvação, tá? E aí, pegando um gancho disso que você falou aí por último, é importante também de fazer uma meia-culpa, assim, também. A gente tem muito esse costume, eu falo a gente porque eu já tô com os meus 28 e indo para os meus 29, já considero que eu já tô ali numa fase que eu vivi os anos 2000, né? Então vivi boa parte de transição de época, né? Pessoal que viveu os anos 90, pessoal que entrou nos anos 2000 e, querendo ou não, já sou adulto, né? Então eu percebo e faço um autocrítica, inclusive, né? A gente ouve as pessoas mais velhas, né? Minha mãe, por exemplo, minha avó e pessoas próximas também, falarem muito da geração atual. É importante fazer a meia-culpa também de que muito dessa geração atual é culpa nossa. A gente normalizou bater em filhos, agredir filhos. Não tô falando bater, agredir, né? Tipo assim, deixar marca em filho como forma de educação. E aí hoje a gente vê adultos revoltados que tudo quer resolver com violência, com tudo quer ser agressivo, né? Com tudo se acha homens muito machistas, né, para se impor para uma mulher, acha que precisa aumentar o tom de voz, é porque o pai dele fazia isso quando ele era criança, né? Então, essa geração é muito reflexo da geração anterior, e durante toda a história da humanidade foi assim, né? É sempre um reflexo, é sempre uma coisa repetindo a outra. Então, ainda voltando para o campo esportivo, a gente vê muito da geração que viu o pai xingando o outro colega porque torcia para um time diferente. Graças a Deus aqui em Rio Branco, a gente está muito distante dos polos, né? A gente não tem essa rivalidade. Um São Paulino pode andar tranquilamente com a camisa do São Paulo, um corintiano, que não tem esse problema. O máximo que você vai ouvir é comentários homofóbicos, se você for São Paulino, mas isso aí a gente ignora. O que acontece? Eu sou de uma época, de uma geração, que futebol era puro entretenimento, era puro motivo de zoação. E eu, com meu grupo de amigos, a gente ainda é assim, né? Graças a Deus, tem um grupo de amigos bem saudável que a gente só zoa, zoação pela zoação. A gente tem um amigo vascaíno, a gente zoa muito ele, tem um amigo flamenguista que a gente zoa muito ele quando o Flamengo perde, e pra gente é isso, pra gente é puro entretenimento, pra gente é pura coisas pra se divertir, pra se contrair. Até quando o São Paulo me irrita e eu xingo o São Paulo, eu tô extravasando, entendeu? Eu não tô xingando a minha namorada, eu não tô xingando minha mãe, eu não tô xingando a minha avó, eu não tô xingando ninguém, tô xingando o meu time de futebol, que eu acho que ele nasceu pra isso, pra eu xingar ele. Exatamente. Tá transferindo a tua frustração. Exato. Com outras questões. Exatamente. Tu não tá transferindo para um convidado que tu vá gravar, tu não tá transferindo para alguém da tua família, para algum amigo. Tu tá simplesmente colocando para fora, porque futebol é isso, é torcer, é paixão, é estressar, sabe, dentro de uma proporção. Eu xingo o Grêmio pra caramba, tô estressado com o Renato Gaúcho, a postura dele, não quer mais nada com nada. Eu sou uma que eu xingo pra caramba, eu falo, pô, o Renato tá lá tomando chopp, o Inter tá treinando já faz uma semana, vão perder, isso aqui. Pô, se o Renato ganhar, vai se achar a última bolacha do pacote, mais do que já... Então, assim, é natural, mas é uma coisa que nós temos incrustado essa passionalidade, mas essa passionalidade pode ultrapassar a racionalidade. Tu tem que se tornar sem se tornar irracional. Que a partir do momento que tu ultrapassa essa passionalidade, eu falo isso em todos os âmbitos, âmbito de futebol, âmbito do relacionamento, tu tem que ter uma linguagem entre o passional e o racional. Porque a partir do momento que tu torna-se passional a ponto de ultrapassar o teu lado racional, tu vai começar a fazer um monte de bobagem. Tu vai começar a descontar em pessoas que não tem nada a ver. Eu falo isso em todos os sentidos, tanto para futebol quanto para relacionamento. A partir do momento que tu começa a ser muito passional, a ser muito exacerbado naquele teu sentimento ali, e tu não tem uma válvula de escape para te poder botar para fora essa frustração que nem a gente tem de se estressar com o time e xingar o próprio time, tu vai começar a procurar jogar isso em outros lugares, né? Pessoas que se aproximam de ti, pessoas que tu te relaciona. Então, é verdade, eu sou de uma geração que eu sou dos anos 80, né? Então eu peguei aí os louros dos anos 80, maravilhoso que foi os anos 80 para os anos 90, 90 para 2000. Eu venho já pegando essas mudanças de geração e essa meia-culpa, exatamente. A criação, ela foi entrando num ponto que eu acho também muito por conta do nosso imediatismo, assim. Porque que eu vou te falar?
nos anos 80 para os anos 90, dos anos 90 para os anos 2000, os nossos pais, as pessoas com que a gente se relaciona, elas tinham mais tranquilidade para nos ensinar, nos explicar o certo e o errado. A geração de agora, ela veio com mais pressa para tudo. Ela veio com tudo no celular, ela veio com tudo muito para a hora, para hoje. Então, faz com que ela, às vezes, não tenha tanta paciência. E essa falta de paciência acaba que atrapalha para acabar tu metendo os pés pelas tuas mãos, entendeu? Então, eu acho que é muito disso. A nossa pressa em viver, às vezes, a gente não se atenta que daqui a pouco tem situações que a gente tem que ter uma atenção a mais para poder dar uma educação de mais qualidade e poder tornar uma pessoa tranquila para liberar para ir num estádio. Concordo. E a gente fica com aquela sensação de esperança, né? Que as coisas melhorem em todos os âmbitos da vida. Confesso que eu tenho um pouco de preguiça. Quando você falou aí que tá indo para todos os âmbitos e falou da política, eu lembrei logo que daqui a 2 anos tem, que há 1 ano e meio, na verdade, tem eleição de novo, e aí tudo de novo, começando tudo de novo, polarização para todo lado, e eu sou um cara, pode me chamar de isentão mesmo, não me importo, mas eu sou um cara isentão, que eu bato nos 2 lados, né, então eu votei branco na última eleição para presidente, eu votei branco na eleição para prefeito da minha cidade também. Mas se você votar branco, você tá contribuindo para que não tô contribuindo para merda nenhuma, eu estou votando branco. O que estão fazendo com o meu voto não é problema meu, eu estou com a minha consciência limpa e durmo em paz. Eu também tive decepções aí com esse lado político, e eu sou uma pessoa assim que eu consigo falar sobre política sem ferir ninguém, porque eu compartilho que a política tem que ser pública e não partidária. A partir do momento que tu me traz propostas, e que são propostas interessantes, que eu vejo que essa proposta vai agregar para o meu país, para minha cidade, para o país principalmente, né? Isso de norte a sul, leste a oeste, não importa. Mas assim, cara, não me interessa que partido que tu vai representar. Me interessa que aquela tua ideia ali vai ser cabível e que vai ajudar muita gente. Não me interessa se tu é direita, esquerda, centro, não importa, entendeu? Então, assim, só eu não gosto da pessoa querer te evangelizar no sentido de, colocar ali, impor o que ela acha melhor para ela quer que tu imponha para tua vida também. E eu acho que é isso que tá errado. A gente tem que se respeitar. Eu respeito todo mundo, eu respeito todas as classes, eu gosto de ser respeitada, e eu acho que tá faltando respeito. E uma coisa que eu acho que seria muito importante, a gente, depois da pandemia, a gente já vem aí em alguns processos, o pessoal esquece. Antigamente, tinha uma questão do pessoal, até hoje ainda tem um pouco de preconceito, o pessoal esquece que a nossa mente, a nossa cabeça, ela faz parte do nosso corpo, ela tem vasos, ela tem células, ela tem todas as coisas que o nosso corpo inteiro tem, o sangue passa por ela, então assim, a nossa cabeça vem precisando de uma atenção. Tu vai no médico para tratar de uma inflamação, se tu vai fazer um exame de coração, se tu vai botar um gesso numa parte do corpo que tu quebrou, por que não cuidar da tua parte mental? Trabalhar coisas que tu não tá se sentindo tão legal, que tu não acha que sejam tão certas, ou que tu não tá te sentindo bem. Cara, eu acho que a gente tá precisando colocar o Brasil todo para fazer uma terapia, porque a gente vem apanhando desde a pandemia, e agora principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que teve essa questão da enchente, e que pegou todo o Brasil, todo mundo se sensibilizou. Sim. E afeta muito o lado emocional. Então eu acho que tinha que pegar e tentar fazer alguma coisa nesse sentido, para que essas pessoas aí que já estão fugindo um pouco desse controle possam também estar melhorando, né? Então, isso ajudaria pra caramba. E ainda falando de pandemias, e você falou que as pessoas esquecem realmente da própria pandemia, inclusive, né? Em 2020, de 2020 a 2022, todo mundo fazia uma autorreflexão, que quando tudo isso passar, a gente vai voltar e vai ser melhor, e aí passou. E aí não vejo poucas pessoas realmente tentando ser melhor, né? Assim, já que o caos passou, vou voltar a ser um filho da puta. Quem é filho da puta vai continuar sendo filho da puta, não tem o que fazer, né? Mas assim, e pior, exatamente. Agora, mas assim, é só
pensar um pouco no coletivo. Eu acho que quando a gente pensa mais no coletivo, e eu sei que esse papo é um papo bem positividade tóxica, né? Mas na verdade é o que eu vivo. Não é balela, não. Assim, aconteceu uma situação muito chata comigo recentemente. Depois eu posso até te contar em off, não vou te contar aqui na gravação, porque talvez quando esse episódio tenha ido ao ar já se resolveu, né? Então não quero falar muito sobre esse assunto. Mas aconteceu uma situação chata comigo. Não é segredo, tá? Porque eu contei isso num podcast que já foi ao ar. Então, quem pegou, pegou. Você vai ouvir. Eu vou te mandar para você entender melhor. E aí, muita gente ao meu redor falou, caramba, Jonathan, se fosse eu no teu lugar, eu acho que eu não estaria sorrindo assim, não estaria feliz como tu tá. Nem parece que aconteceu isso contigo, né? Aí eu falei, cara, não tem o que fazer, já aconteceu. Então, o que eu posso fazer é aprender algo com esse acontecimento e seguir em frente, né? Assim, o que tá ao meu... Isso é uma filosofia que eu levo para minha vida. O que tá ao meu alcance, eu faço. E faço muito bem. Tento fazer tudo que tá ao meu alcance. Tá ao meu alcance... Tô com fome. Tá ao meu alcance fritar um ovo? Vou lá e frito o ovo e como. Tudo que tá ao meu alcance, óbvio que eu dei exemplos bem chulos, mas para qualquer área da vida. Tô desempregado. Tá no meu alcance fazer currículo e entregar? Faço isso. Entendeu? Agora não está no meu alcance me autocontratar. Aí quem vai me contratar é o RH, né? Mas assim, tudo que está ao meu alcance, eu faço. O que não está ao meu alcance, eu descanso. Deito a minha cabeça no travesseiro e durmo. Por quê? Porque a gente acaba que tendo... tá tudo bem, né? Tirando esse problema que aconteceu comigo, o resto tá tudo bem. Assim, muitas vezes a gente tem só um problema só. Em quantidade e em qualidade. É só um problema que aconteceu com você e tal. Por conta desse problema, você pega todo o resto e joga fora. Tipo assim, teus pais estão com saúde, tua família tá bem, tu tem um teto pra morar, tu tem comida, aí tu pega tudo isso, ignora. E aí foca só no problema, foca só no que aconteceu. E eu não sou assim, tipo assim, óbvio, tem situações que a gente realmente fica muito triste, fica abalado, pai e tal, não tem o que fazer, mas aí é só você fazer uma autorreflexão, respira ali, toma um banho, 5 minutinhos, pronto, voltei, vou viver, né? E é o que eu tento fazer, e cara, incrivelmente funciona comigo, não sei se pra todo mundo funciona, mas comigo funciona, porque aí eu não fico focado no problema, eu não deixo que o problema me sature, eu não deixo que o problema sabe? Falando em âmbito podcast, aconteceu comigo um tempo atrás, da plataforma que eu subo o episódio, ficar fora do ar. Não conseguia subir episódio nenhum. E aí começou a bater o desespero, né? Porque tava chegando a hora de postar, o dia de postar, e eu sempre posto com bastante antecedência, justamente para evitar esse tipo de coisa, fica até um conselho aí pra galera. E aí eu entrei em contato com o Spotify. Spotify, eu não tô conseguindo subir episódio, me ajuda. E aí, cara, em 2 minutinhos resolveu. Tipo assim, aprendi. Hoje eu não faço mais perrengue. Se eu tivesse feito isso no início, se eu tivesse feito isso no momento que deu problema, já tivesse entrado em contato com o Spotify, eu não tinha ficado tão ansioso, entendeu? Fiquei esperando voltar por conta própria. E não voltou por conta própria. Eu tinha que entrar em contato e eles me ajudar. Então, às vezes, a gente consegue resolver nossos problemas se a gente para de reclamar dele. Se a gente ficar só reclamando dele e não for atrás de uma solução, ele vai continuar ali, né? Exatamente. Eu penso da mesma forma. Sabe que eu aprendi a pensar assim, né? Porque eu já fiz muito questionamentos da minha vida depois de que eu passei por alguns perrengues também, mas eu acho que hoje eu tenho essa praticidade, assim, a gente fica mais prático. É pra doer, tá ao meu alcance fazer parar de doer, não tá hoje, mas amanhã vai estar. Cara, então amanhã vai estar ao meu alcance e eu vou conseguir fazer parar de doer, entendeu? Tem gente que pega todos os problemas, que nem você usou aí o exemplo aí de levantar e fritar seus ovos e fazer seu café. Cara, tem gente que tá com um problema, aí chora, reclama e tá vendo que o café tá ali pra te fazer teu café. Eu uso o exemplo do café, que eu gosto muito de café, né? Então mais uma coisa que você me conheceu, eu gosto muito de tomar café. Então, assim, cara, às vezes o tempo que tu tá ali reclamando, cara, levanta, vai ali, mas não tem água. Tá, mas vai atrás da água, coloca a água para esquentar. Então, assim, isso é muito real. Eu aprendi com o tempo que as coisas, a gente consegue se desprender das nossas ansiedades e das nossas dores, assim, sendo mais prático para resolver. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu tenho ansiedade desde os 16 anos e tive síndrome do pânico. Hoje eu tive um acidente que eu fiquei bastante tempo com problema quando eu tinha 16 anos, fiz 2 anos de fisioterapia. Eu tenho uma história aí que eu
vou falar para os meus passageiros que se eu for contar para eles a minha história, eu saio de Porto Alegre e tenho que levar eles para Uruguaiana para dar tempo, porque eu preciso pelo menos uma meia manhã ou meia tarde para contar. Então, assim, cara, e é muito isso, a gente com o tempo, mas isso é uma maturidade. Eu tenho 43 e eu demorei muito mais tempo do que tu, com a idade que tu tem hoje, de entender que isso é uma forma de tu não sofrer tanto, de forma antecipada. Tem gente que vai aprender, tem gente que não vai aprender, tem gente que vai morrer sem saber que daqui a pouco está pelo que tu poderia ir atrás e resolver, é uma coisa que tu poderia ter evitado. Em vez de lamentar, vai lá e resolve. Então é muito da maturidade. A gente vai aprendendo com o tempo. Eu acho que a gente tem muito que aprender. Eu, nesse podcast que a gente está trocando essa ideia, cara, eu já tirei muita coisa bacana para aprender, e o pessoal que vai ouvir também, eu quero que o pessoal escute, como tu tem teu público, né? E o meu público também tá chegando, quero que escute de coração aberto. A gente, nessa ideia que a gente está trocando aqui, a gente possa também. A gente não é melhor que ninguém para estar ensinando o que cada um deve fazer da sua vida, mas daqui a pouco fica uma reflexão sobre que em algum ponto, poxa, não é que é verdade ali, né? Acho que tem coisas que a gente consegue. A comunicação ajuda nisso, né? A gente trazer um conteúdo que a gente faça as pessoas refletirem sobre determinados assuntos dentro das coisas que cada um passa na sua vida. Acho que isso é bacana. Essa troca de ideias justamente para a gente aprender uns com os outros, né? Com certeza. Você captou real a ideia do programa. É essa mesmo. É essa troca de ideia para pessoas. E como você falou lá no início também, né? Pessoas reais. Meu intuito é sempre gravar com pessoas reais. Por um acaso, eu consegui trazer pessoas aqui famosas já. Que eu considero famosas, né? Trouxe o Vilela, trouxe o Brian, trouxe o Felipe Solari. Mas todas essas pessoas eu queria trazer. Era algo meu. Eu quis trazer o Vilela para cá, não porque o Vilela é famoso, mas porque eu queria conversar com ele, e eu conversei com ele. Mas a ideia do programa sempre foi trazer pessoas que eu me conecto com elas, mesmo não conhecendo-as, que foi o seu caso, por exemplo. Nunca ouvi falar na Aline, nunca vi a Aline, mas ela tem um projeto que eu me interessei. Se eu me interessei no projeto dela e ela é a autora do projeto, então vou me interessar nela, né? Então é um pouco 1 mais 1 é 2, é um pouco desse somatório. E cara, e é um grande combustível pra gente, né? Eu trouxe um dos episódios mais ouvidos do meu podcast, é a plataforma que eu gravei com a Lindsay. A Lindsay, ela é do interior de Santa Catarina, interior do Paraná, ela é do interior do Paraná, e ela teve a história dela mudada, assim, completamente, quando ela foi para Portugal. Ela foi para Portugal, conheceu o marido dela lá, ela tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, né, muito ruim, ela ficou muito tempo num relacionamento abusivo, e a história dela, cara, é muito linda, assim. E eu não conhecia a Lindsay, eu conheci por acaso, pesquisando no Instagram, brasileiros que moravam na Bélgica, que ela morava na Bélgica, e aí encontrei ela e a gente gravou, e a história dela, chegou em muita gente, e até hoje eu recebo relatos da história dela. Então, para você ver, né, isso que a gente falou no início, que a gente está falando agora, esse tipo de conexão que a gente faz com as pessoas, humaniza um pouco a gente também, e tira a gente também nesse lugar comum, que infelizmente virou um lugar comum, que é o lugar da aparência, né, o lugar de nada com esses exemplos que eu vou falar, nada contra, tá? Quem faz, mas assim, é o exemplo da pessoa que posta foto na academia, que posta a alimentação saudável, que ela até pode ser essa pessoa da academia, da alimentação saudável, mas é um fragmento só. A gente está imerso nessa cultura do fragmento. A gente se apega muito ao fragmento dos outros. Então, a pessoa que viaja muito, e eu amo, tá? Você que viaja e é meu amigo, não é uma crítica a você. Eu amo meus amigos e as pessoas que viajam. Eu saio curtindo tudo. Eu vivo a experiência que você está vivendo e continuo postando. Eu sou a favor que você poste. Eu, inclusive, tenho uma brincadeira que agora que você me segue, você vai ver. Tem uma brincadeira muito legal que eu falo que eu sou o melhor no assunto foto do prato. Eu gosto de postar foto do prato que eu tô comendo, quando o prato é bonito, óbvio, né? Quando o prato é feio, eu não tiro foto. Eu gosto de tirar foto. Então, eu gosto que as pessoas postem momentos felizes da vida dela, né? Acho muito interessante isso, acho muito legal. Mas, por outro lado, tem uma coisa muito, muito ruim, que é essa coisa de a gente se apegar muito a momentos específicos da vida e achar que aquilo ali é o todo, né? E achar que aquilo ali é o 100% feliz, é o 100%, a vida da pessoa é 100% boa, é 100% feliz, tá tudo perfeito com essa pessoa.
E aí a gente vê casais se separando, por exemplo, que, porra, ontem tava postando fotos juntos no restaurante, entendeu? E aí, tipo assim, foi da noite pro dia que eles separaram? Não foi. É porque eles são um casal que no Instagram eles aparentavam ter uma vida que eles no bastidores não tinham, né? Então, é um pouco de ser aqui no podcast, a gente tem um tempo maior, que a gente tem um momento maior de comunicar, de conversar, as pessoas acabam que parando mais para ouvir e refletindo mais nas coisas que as pessoas falam, né? E aí quando você, porque como você deu o exemplo do próprio Uber, né? Você tem um período muito curto ali. Então, às vezes, o que você tem de tempo ali para conversar com o motorista, ou então, você tem que contar muitas coisas para você entender, né? Tipo assim, eu sou um cara que me abro muito com moto Uber quando eu vou. Então, eu conto, geralmente eu vou na minha casa por causa da minha namorada, né? Então, eu conto como é que eu conheci ela, quanto tempo a gente tá junto, pai tá, e o cara conta da dele também. Eu acho muito legal essa troca que a gente tem naquele período, naquele momento ali. Mas é um fragmento, eu não sei o nome do cara, vai passar despercebido da minha vida, porque amanhã eu vou pegar outro Uber, né? E é aqui que a gente tem um tempo maior, a gente tem um episódio, né, para chamar de seu, né? Você tem um episódio para chamar de seu, um número para chamar de seu, que eu acho muito legal isso, hoje em dia. É bom que a gente se apegue a isso e entenda, caramba, a Aline é um CPF assim como eu. O Jonathan é um CPF assim como eu. Então, eu entendo essas dores, eu entendo essas críticas, porque também é uma crítica que eu faço. Eu entendo isso, porque isso também é o que eu faria, é o que eu falaria, né? Sim, e como tu disse que a questão que sou adepto aí tirar foto de prato e curtir foto de prato bem. Cara, e é muito isso, a internet, ela tem muita gente que fica interessado às vezes só no produto final, na foto final, e eu sou um tipo de pessoa que eu quero saber o contexto daquela foto, eu quero saber o contexto da história para saber como que aquele prato ficou bonito, porque eu sou uma pessoa que eu passei por vários perrengues, assim como muitas pessoas passam na vida, cada um tem sua história, mas eu sou uma pessoa que agora eu vou começar a me dar um luxo de eventualmente sair, comer alguma coisa bacana. Aí daqui a pouco eu passei por uma série de perrengues, mas eu só vou postar uma parte da minha história que tá dentro daquele prato ali. E o legal do podcast é que tu consegue saber, entender tudo que eu andei para poder chegar no dia que eu saí para comer uma coisa legal e postar aquela foto bacana. Exatamente. O prato em si, ele não é uma figura, ele não é único. Ele é único numa foto, mas ele existe todo um contexto. E o legal do podcast, que nem quando eu conto as minhas histórias, eu pego uma parte da história que a pessoa me deixa no carro e aí eu vou montando a história muito assim, muito muito numa visão assim de que nem a última história, é que pra eu contar dessa última história eu não quero dar spoiler, eu quero que o pessoal escute, né? Mas eu fiquei pensando, cara, tá, mas espera aí, se a pessoa sentiu que a energia não tava bacana, por que ela foi? Aí depois no decorrer da história tu vai entender, pô, ela tinha uma conta, ela tava apavorada, a vida dela tava bagunçada, ela precisava se organizar. Então é muito disso, sabe? Eu gosto do traço dos bastidores. Sim. Eu gosto Aline, desse aprofundado. Perdão de interromper. E nisso eu tenho que tirar o chapéu para você. Você é muito boa nisso. Você é muito boa em contar na narrativa. Você é muito boa em contar a história. Isso é perfeito. Fiquei feliz. Tem muito que aprender ainda. Mas é que é isso, sabe? Eu gosto de contar de uma forma que nem quando tu me falou da parte ali que você viajou ali. Hoje em dia, a gente tá com muita pressa. Antigamente a gente pegava os livros fazem isso, né? A gente viaja nas histórias. E eu sou uma pessoa que eu sou muito adepta da leitura, do livro físico mesmo. Pena as livrarias agora não ter mais o tamanho que elas tinham, porque hoje em dia tudo aqueles arquivos, as livrarias elas estão entrando em extinção. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou do livro físico. Agora o podcast ajuda muito a gente
nas histórias, por exemplo, nas minhas histórias, eu quero trazer essa parte que remete, claro, que não vai se igualar, não vai se equiparar, Deus me livre, assim, onde de eu querer fazer uma comparação, mas eu quero contar histórias que a pessoa imagine a cena como eu fiz com que tu imaginasse. A cena da moto parando, atravessando no meio da rua, para que a pessoa não conseguisse fazer o retorno, sabe? São histórias que eu quero que mexam, assim como mexeram comigo as histórias que eu lia nos livros. Então, a gente tem que se adequar. A tecnologia, a internet, o podcast, ele faz com que a gente tenha mais pressa e não tenha tanto tempo de parar para fazer uma leitura como a gente fazia antigamente. Então, as histórias que eu quero contar sejam para remeter um pouco a essas lembranças. Eu recebi um feedback de uma pessoa que ele disse que, escutando o meu episódio, ele disse que se lembrou de antigamente, quando ele pegava a pastinha dele para ir trabalhar. Remeteu àquela parte da vida dele, assim, que ele pegava a pastinha e ia trabalhar. E é isso que eu quero. Quero que as pessoas, cada história, peguem um pedacinho de coisas que já passaram na vida e que coloquem a sua mente para trabalhar e viajar dentro daquela história, sabe? Da hora. Aline, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, a gente ter trocado essa ideia. Eu fiquei muito feliz também você ter aceitado o convite, é algo que até as pessoas me perguntam muito, né, e eu sempre gosto de responder. O seu episódio é 217, como é que eu consigo chegar em tantas pessoas? E aí eu falo, caramba, eu também não sei, porque eu recebo muitos nãos também. Na verdade, eu recebo poucos nãos, mas eu recebo muitas respostas, né? Então eu mando convite às vezes para as pessoas não vê. Então a pessoa vê e ignora, né? Então eu fico muito feliz quando eu convido, porque primeiramente, se eu estou convidando é porque eu quero conversar com a pessoa. E a pessoa aceita. Então, se você tá feliz em ter gravado comigo, eu tô feliz desde quando você aceitou. Então, até quando a pessoa aceita e o episódio vai pro ar, eu tenho todo esse cuidado de fazer tudo isso, né? Eu tinha um editor, agora sou eu que edito, então eu cuido de toda essa parte, né? Então eu fico muito feliz e fico muito feliz também em você ter gostado de receber o convite e saiba que você tem um ouvinte aqui em Rio Branco e vai ter muito mais, né? Que eu vou divulgar lá o seu podcast pra galera conhecer. E gostei muito do projeto, gostei muito da ideia também e de como você conta, né? Já te fiz esse elogio, né? Mas a forma que você conta é uma forma que faz com que a gente entenda, principalmente para quem não mora na sua cidade, né? Quando você fala das ruas, dos locais, é o que eu tento fazer também quando eu conto algum lugar de Rio Branco que o pessoal não conhece, e aí eu tento dar uma mapeada. E o final do programa eu sempre gosto de brincar que é o lugar de fala do convidado, né? Que é o lugar que o convidado fala o que quiser falar. Fale alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, né? Porque ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo, então como todo bate-papo, a conversa vai para onde tem que ir. Então fique à vontade, mais uma vez obrigado por ter colado aqui. Jonathan, muito obrigada, mais uma vez, eu que agradeço o convite, né, eu fico muito feliz de saber, como eu te falei, a minha motivação, fico muito motivada para continuar esse projeto, eu estou muito feliz de participar, eu fiz questão de te responder na hora, e assim, eu espero que o pessoal, que teu público tenha gostado desse nosso bate-papo, a gente conseguiu falar um pouquinho de cada assunto aí, e pode ter certeza que assim como tu é meu ouvinte também, me tornei teu ouvinte, me tornei admiradora do teu trabalho, também vou ser mais uma a te acompanhar, e tô sempre aqui, tô à disposição, e falar pro pessoal que te segue aí, que também vá ali, entre ali, vou fazer um pedido para o teu pessoal aí, para a gente trocar ideias e conhecer mais. Quem quiser me mandar histórias, mais uma vez, eu recebo histórias de todos os lugares, me manda ali, me chama no direct, me dá um feedback. E para quem não me segue ainda, @pelaspodcast1. Pessoal, segue lá. Eu, de verdade, desde o momento que eu recebi esse convite do Jonathan, eu, sinceramente, assim, eu nem esperava, porque o meu projeto, ele é um projeto muito inicial, mas foi só um combustível para que eu pudesse ter mais vontade ainda de produzir esses conteúdos para vocês e a gente poder estar compartilhando mais histórias. E vou estar sempre à disposição para o que precisar e pode ter certeza que o público do Jonathan agora é meu público e que vocês ganharam, com certeza, aí mais uma parceira para a gente distribuir aí a alegria, as tristezas e tudo mais que a vida nos proporcionar. É isso, tamo junto, Aline, até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo, pessoal. Valeu. Tchau.